Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seguindo nossos conteúdos então de banco de dados, a gente vai mudar um pouquinho o assunto agora e vamos chegar um pouquinho mais perto da parte de tecnologia, ou seja, de bancos de dados de verdade no computador. O que a gente estava fazendo até agora? A gente estava produzindo diagramas de entidade de relacionamento, que vocês sabem que é um modelo conceitual, onde a gente pegava uma realidade, que a gente chamava durante as aulas de minimundo, né? E construía um projeto que futuramente a gente transformará, ou transformaria em um banco de dados. Bom, essa aula é no sentido de a gente conseguir avançar nisso daí, tá? A gente vai sair do modelo conceitual e vai baixar o nível um pouco e ir para o modelo lógico, onde a gente está mais perto do computador. Tem uma fase aí no meio entre o computador, o banco de dados real lá no SGBD e o projeto feito num diagrama de entidade de relacionamento, que é a fase de transformação de modelos, que envolve uma certa prática. Então, a gente vai quebrar esse conteúdo em aulas menores. Uma, que é essa aqui, eu vou dar alguns conceitos iniciais sobre o que vocês precisam saber desse modelo lógico, tá? E essa abordagem que a gente chama de abordagem relacional. E alguma questão de nomenclatura, também algumas palavras mudam, então eu quero que você se acostume com elas. E depois eu vou fazer uma nova videoaula, onde eu vou mostrar algumas dicas de como vocês conseguem transformar esse diagrama que vocês estão enxergando aí para um projeto computacional utilizando uma linguagem qualquer, né? Pode ser direto no computador, no SQL, ou um esquema textual que não vai mudar muita coisa, certo? Então, seguindo aqui, a gente vai falar agora sobre abordagem relacional. Ó, é bem tranquilo, tá, gente? O que você tem que saber? Primeiro, de onde vem esse nome? Abordagem relacional. Abordagem relacional vem da palavra relação, que nada mais é que um nome acadêmico para tabela. Porque os bancos de dados não são os únicos, tá? Não é a única forma de se transformar em banco de dados, mas a maioria dos bancos de dados que a gente conhece hoje dentro do mundo web, das empresas, eles são relacionais, porque eles trabalham com tabelas. Existem outras abordagens também, existem bancos de dados orientados a objetos e assim por diante, mas os mais conhecidos são os relacionais que são baseados em tabela. Então, relacional nada mais é que um termo acadêmico para o profissional tabela, tá? Então, a gente vai trabalhar agora nesse nível lógico, vai sair um pouquinho desse conceitual, que é do diagrama, mas sempre tentando fazer essa tradução, e vamos nos aproximar um pouquinho do que se faz no mercado de trabalho, nas empresas, no software em si. Olha só, o que você tem que saber? Que eu sempre tenho explicado isso na construção do curso técnico, né? Tento sempre trazer menos o lado, como eu posso dizer, acadêmico e mais o lado profissional, que é, acho que mais interessante para vocês, né? Então, eu sempre tenho que falar para vocês que futuramente, eventualmente, uma entidade se transformará numa tabela. Até desenhei umas no quadro, expliquei mais ou menos como que funcionaria, né? Então, essas tabelas, você sabe que elas são feitas por linhas e colunas e chaves primárias, que é um nome que a gente dá para os atributos identificadores. E elas estão relacionadas através de chaves estrangeiras, que esse conceito é extremamente importante, é fundamental para vocês entenderem a transformação de modelos, tá? Eu vou explicar certinho o que é cada um. Ó, vejamos, tá? Só para a gente não dizer, eu não dizer que não falei sobre a parte acadêmica, tá? Em livros, eventualmente você encontrar a palavra relação, mas no profissional tabela. Tupla é uma linha, atributo é uma coluna, e o valor de atributo é o valor, né, que você preencheu lá nessa tabela, tá? Então é só uma questão de terminologia, você acostuma isso com a profissional, que é o que vos interessa. Bom, seguindo aqui, gente, olha só, vamos ver um exemplo aqui, ó. A gente tem uma tabela de empregado aqui, né, no que eu fiz, um exemplo didático de um livro. Ela possui 4 colunas, né, e 4 linhas que seriam 4 dados de amostra, ou seja, 4 empregados cadastrados. Elas possuem, né, então, o que você tem que entender, que ela é construída dessa forma, onde o valor do campo é o registro, a linha é a tupla e a coluna é o atributo, tá? E o nome do atributo sempre vai aparecer aqui na parte de cima da tabela, essa partezinha aqui, ok? Então, para os próximos slides, eu costumo ir com essa visualização de exemplos, que vai ficar mais fácil vocês entenderem. Seguindo aqui, então, para a gente entender bem certinho o esquema relacional, modelo relacional, a gente também tem que entender como funcionam as restrições de integridade de um banco de dados, tá? Do SGBD. E a gente
foca principalmente aqui na parte da chave primária e chave estrangeira. Chave primária é bem fácil de entender, gente. O que é uma chave primária? É o atributo identificador. A gente pode fazer facilmente essa analogia, tá? É uma ou mais colunas, uma combinação de colunas, por exemplo, cujos valores distinguem uma linha das demais dentro de uma tabela. A forma mais fácil de entender isso é através de dados. Olha aqui. Nós temos aqui uma tabela, tá? Uma tabela departamento, né? Que contém apenas duas colunas, código e nome do departamento. Temos 3 linhas, né? Quando ele fala aqui que os valores distinguem uma linha das demais, a gente tem que entender que cada linha dessa tabela é um novo registro. Quando você cadastra um departamento, você vai cadastrar o seu respectivo código e o seu respectivo nome, né? Esse código ele tem que ser único na coluna que compõe a chave primária, tá? É isso que está falando. Uma chave primária é aquela cujos valores distinguem um do outro. Então, não pode aparecer nunca repetido um valor dentro dessa coluna. Se você já cadastrou um departamento com o código D1, ele nunca mais vai poder aparecer aqui para baixo, tá? Então, são valores únicos. Isso é conceito fundamental de chave primária. Ele identifica um registro de outro. E ela também pode ser composta, tá? É muito raro a gente utilizar isso em sistemas simples, sistemas comerciais simples, sistemas de estoque, sistemas web. É muito raro porque dificulta um pouquinho. Nas empresas eles evitam isso. Mas você pode sim combinar mais de uma coluna para compor uma chave primária. Nesse caso aqui a gente tem uma tabela dependente, onde você tem o código do empregado ao qual esse dependente está relacionado, né? E aqui um número atribuído a ele. Por exemplo, assim, o empregado E1 possui 1, 2 ou 3 dependentes, né? Então a gente pode dizer assim que o empregado E1 possui o dependente número 1, que é o João. O empregado E1 possui o dependente 02, que é a Maria. E como o 1 e o 2 não podem ser a chave primária única, porque ele também pode ser encontrado repetido ao longo dos registros aqui, né? Por exemplo, o empregado E6 tem o registro 01, o E6 tem o 02 e assim por diante. Então você tem que combinar. Nunca vai aparecer E1 junto com o 01, assim como nunca vai aparecer E6 junto com o 01. A combinação desses dois valores determina um registro único para essa linha, tá? Então também é possível fazer isso, embora para sistemas simples eu não recomendo. Mas é bem tranquilo, né? Chave primária, você já viu que dá para fazer uma analogia ali com o atributo identificador, é bem fácil, é só lembrar de a gente colocar um valor único. E depois entra a questão da chave estrangeira. Bom, vamos ver o que fala aqui a parte acadêmica. Chave estrangeira é uma coluna ou uma combinação de colunas cujos valores aparecem necessariamente na chave primária de uma tabela. Ou seja, é uma coluna que está aparecendo na chave primária de uma tabela. Então a gente pode saber já aqui que uma chave estrangeira aponta para uma chave primária. E é um mecanismo que permite a implementação de relacionamentos em um banco de dados relacional. Ou seja, no diagrama de entidade de relacionamento, a gente fazia as relações, né, o relacionamento entre as entidades. E como que a gente transforma isso? Como que isso vira um banco de dados de verdade? Através das chaves estrangeiras. Exemplo que a gente fez muito em sala de aula. A gente tem uma tabela departamento, ok? Que possui a chave primária aqui, ó, código departamento. Essa aqui é a chave primária, código departamento, tá? Chave primária, código departamento. E possui um nomezinho aqui do lado, nada de novidade. E aí a gente tem uma tabela de empregado, e esse empregado ele pertence a um departamento. Primeira coisa, o empregado ele tem sua própria chave primária, que aqui é o código do empregado. Isso aqui é a chave primária. Então todos os registros aqui serão únicos, assim como aqui os registros também são únicos por também ser chave primária. Mas como que eu sei que um empregado trabalha em um determinado departamento? Como? Eu construo uma coluna nova que serve como chave estrangeira. O que é essa chave estrangeira? É uma coluna cujos valores apontam para a chave primária da tabela a qual ele referencia. Ou seja, o empregado E1, que é o Souza, trabalha no departamento D1, que nada mais é que o atributo identificador de departamento. De novo, tá? O empregado E1, Souza,
ele trabalha no D1. Então esse D1 serve como uma chave estrangeira que ajuda a identificar que ele trabalha no departamento D1, que é o departamento de compras. E uma chave estrangeira sempre aponta para uma chave primária, tá? Então, quando você quer construir uma chave estrangeira para indicar esse relacionamento, você tem que replicar, entre aspas, né, a coluna da chave primária, da onde você quer referenciar, para a tabela que você quer manter a relação. Então, se o empregado pertence ao departamento, você puxa a chave primária de departamento como chave estrangeira em empregado. Professor, pode repetir os valores? Claro, pode, até porque a gente tem o Souza, que trabalha no departamento 1, que é o de compras, nós temos o Soares, que é o departamento 1 de compras, e assim por diante, não tem nenhum problema em relação a isso. Enquanto na chave primária os valores são únicos, na chave estrangeira os valores podem, né, obviamente, repetir desde que existam. Inclusive, a gente vai começar a falar algumas coisas que os SGBDs, o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, atuam em relação a essa questão de chave primária e chave estrangeira. Por exemplo, quando eu for incluir uma nova linha na tabela que contém uma chave estrangeira, como por exemplo aqui o empregado contém uma chave estrangeira, né? Quando eu for incluir uma nova linha em empregado, o que o SGBD que tem que garantir para a gente? Que o valor dessa chave estrangeira deve aparecer na coluna da chave primária da tabela referenciada. O que isso quer dizer? Se eu vou falar que o empregado 1, lá, o Soares, trabalha no departamento D1, por exemplo, esse departamento ele tem que existir antes de eu cadastrar ele. Em resumo, imagine que eu venho aqui e tente cadastrar o empregado E6 aqui, né? E ele tem um nome qualquer. Imagine que eu tento colocar aqui o departamento D4. Isso não vai acontecer, tá? O banco de dados vai retornar um erro porque não existe aqui na chave primária de departamento o código D4. Então tem que existir. Aqui, nessa parte que ele fala, o valor da chave estrangeira deve aparecer na coluna de chave primária da tabela referenciada. Se esse valor não existe aqui, se ele não existe aqui, ele vai dar um erro, tá? Ele não vai permitir porque esse D4 não existe. Agora, se for tentar por um D1, D2 ou D3 e ele já existir, não vai ter nenhum problema. E quando ocorre alteração no valor da chave estrangeira, o novo valor de uma chave estrangeira deve aparecer na coluna da chave primária da tabela referenciada. Em resumo, se eu mudar isso aqui para D1, aqui, por exemplo, agora o empregado Soares não trabalha mais no departamento de compras, que é D1. Eu quero mudar ele para o D2, que é a engenharia. É só modificar ele para D2. Vai aceitar. Agora, se eu tentar alterar para um D4, que também não existe, também vai retornar erro, tanto na inserção quanto na atualização. Tá? É isso que ele está falando nesse slide aqui. E quando você excluir uma linha da tabela que contém a chave primária referenciada pela chave estrangeira, na coluna chave estrangeira não deve aparecer o valor da chave primária que está sendo excluída. Isso é parcialmente verdade, tá? Porque o que acontece? Que ele está falando o seguinte: se eu tentar apagar o departamento de compras, aquela frasezinha lá está dizendo o seguinte: não pode excluir o departamento de compras porque ele aparece referenciado aqui como chave estrangeira, tá? Ou seja, se tiver empregado nesse departamento, você não pode excluir ele. Isso é parcialmente verdade, porque hoje os bancos de dados eles têm mecanismos de você fazer um efeito em cascata, que seria o seguinte: você apaga o departamento de compras e automaticamente, em efeito cascata, apaga todos os empregados que estão vinculados a ele. Tá? Ah, mas eu vou apagar os empregados também? Não tem outra solução? Tem. Você poderia fazer o seguinte: apaga o departamento de compras e aqui você seta como null se esse campo for permitir campos nulos. Né? Então também tem esses mecanismos que a gente vai ver isso na prática nas próximas aulas. Okay? Então é só para vocês saberem que os SGBDs eles vão testar isso quando você for fazer um comando e eventualmente ele vai te dar um erro na tela ali e você tem que compreender o porquê que isso está acontecendo. Tá? Então, aqui temos novamente os exemplos. Né? Se eu tentar apagar algum desses dados aqui, se eu apagar aqui, por exemplo, o D3, apagaria sem problema. Se eu tentar apagar um D1 e o D2, não daria certo porque nós temos empregados vinculados. É isso que ele está falando. Bom, como que eu faria? Isso aqui é só uma discussão para a gente pensar um pouquinho, né? Como que seria uma tabela que contém um autorrelacionamento? Como seriam, né? Como que seriam as chaves? Obviamente ele teria uma chave primária, né? Porque ele tem um atributo identificador. E como tem um relacionamento, independente de ser um autorrelacionamento,
ele também teria uma chave estrangeira que aponta para a sua própria chave primária. Vou deixar isso como uma reflexão, tá? E pense sobre isso aí, uma hora a gente faz na prática isso daí, tá? Uma tabela que possui chave primária e uma chave estrangeira que aponta para a sua própria chave primária. Isso é um autorrelacionamento, né? Como um empregado se relacionando com outro empregado. Dá uma pensadinha sobre isso aí. Bom, vou falar rapidamente aqui, né, dessa parte teórica, tá, gente? Antes de a gente avançar no conteúdo, sobre a questão de restrições de integridade. Um SGBD relacional ele também tem que garantir no mínimo essas 4 restrições de integridade, tá? São a integridade de domínio, de vazio, de chave e referencial. É muito importante que vocês lembrem delas, dessas 4 restrições, porque se você está tentando inserir, modificar, atualizar um dado, apagar um dado e aparecer um erro na tela, possivelmente, se não for um erro de sintaxe, né, possivelmente vai ser um erro de restrição de integridade. Então você tem que lembrar o que é. Por exemplo, o que é uma integridade de domínio? Especifica que o valor de um campo deve obedecer às definições de valores admitidos para a coluna. Uma questão de tipo. Por exemplo, se você falou que numa determinada coluna deve receber uma data, tem que ser uma data. Se não é uma coluna que você deve receber um número, não pode tentar pôr um texto lá que vai dar erro, sabe? Então isso é uma integridade de domínio. A integridade de vazio. Se numa coluna, numa linha, né, numa determinada posição, você tentar colocar cadastrar um registro com um campo em branco e aquele campo não pode ser vazio, ele também vai negar, tá? Então você tem que especificar isso no banco de dados, se aquele dado é opcional ou não. Integridade de chave, né? Chave primária, os valores devem ser únicos, vocês já sabem disso. E finalmente referencial, que é a que define que se os valores dos campos que aparecem em uma chave estrangeira devem aparecer na chave primária da tabela referenciada. Que é aquele exemplo que eu dei antes de você tentar cadastrar um empregado num departamento que não existe. Tá? Isso é um erro de integridade referencial. Primeiro, a chave primária tem que aparecer em departamento para depois você conseguir colocar lá que o empregado trabalha nesse departamento. Tá? Integridade referencial. Tá? Então essas são as 4 restrições de integridade que devem ser garantidas por um SGBD relacional. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, o que poderia dar de errado aqui. Integridade de domínio. Eu tentar cadastrar, por exemplo, deixa eu pensar aqui, um número, ou melhor, tentar cadastrar um texto num campo que talvez esteja pré-determinado com formato, embora isso aqui provavelmente seja texto, tá? Então a integridade de domínio é sobre o tipo, aqui está um pouquinho complicado determinar isso daqui. Integridade de vazio é quando um campo é opcional, por exemplo, esse campo aqui possivelmente é opcional, que é a categoria funcional. Se esse campo não fosse opcional e você deixasse esse campo em branco, ele daria erro, falando assim, não é possível cadastrar esse empregado porque você deixou esse campo em branco, tá? Você pode optar a escolher isso na hora de construir um banco de dados. Integridade de chave é aquela questão de eu tentar cadastrar outro empregado com um valor que já existe, como outro E1, né? Já existe um E1, então não vai dar certo. E finalmente, a integridade referencial é tentar cadastrar um empregado em um departamento que não existe aqui, né? Isso ficou horrível uma letra. Tá, então esse D5 deveria aparecer aqui primeiro antes de eu conseguir colocar aqui embaixo, tá? Então, eu vou ficando por aqui, tá, gente? E nos próximos passos aqui, então, no próximo vídeo aula eu vou mostrar para vocês como a gente pega um banco de dados lá do diagrama entidade de relacionamento, um diagrama, né? E transformo ele numa linguagem mais próxima do que a gente vai utilizar no computador, tá? Então, dá uma estudadinha rapidinho sobre esses conceitos, né? Principalmente essa questão de nomenclatura e essas restrições, e já pode avançar aí para a próxima parte, tá? Até daqui a pouco.